A busca por vida extraterrestre é uma das questões mais fascinantes que a humanidade já se deparou. Com o vasto número de estrelas e planetas existentes no universo, não é difícil imaginar que em algum lugar, além de nosso pequeno planeta, possa haver outras formas de vida. Mas como podemos estimar a probabilidade de encontrar essas civilizações? Uma das fórmulas que nos ajuda a fazer essa estimativa é a equação de Drake. A equação de Drake foi desenvolvida em 1959 pelo astrônomo Frank Drake, com o objetivo de calcular o número de civilizações alienígenas em nossa galáxia, a Via Láctea, que poderiam ser capazes de se comunicar conosco. Ela é composta por uma série de fatores que, combinados, geram uma estimativa do número de civilizações. A primeira variável da equação se refere à taxa de formação de estrelas na galáxia. Sabemos que as estrelas são o ponto de partida para a formação de planetas, e se a taxa de formação de estrelas for alta, as chances de haver mais sistemas planetários também aumentam. Atualmente, estima-se que cerca de uma nova estrela nasça a cada ano na Via Láctea. A segunda variável é a fração dessas estrelas que possuem planetas ao seu redor. A partir de observações recentes, sabemos que praticamente todas as estrelas têm ao menos um planeta orbitando-as. Esse dado amplia consideravelmente a possibilidade de que, em algum desses planetas, as condições para a vida possam ser favoráveis. Outra consideração importante na equação de Drake é a quantidade de planetas que podem sustentar vida. Não se trata apenas de planetas que existem, mas de planetas que estão em uma zona habitável, onde a temperatura permite a presença de água em estado líquido, essencial para a vida como conhecemos. A descoberta de exoplanetas nessa zona tem sido um dos maiores avanços da astronomia. Além da presença de água, a existência de uma atmosfera estável e outros fatores ambientais, como radiação e composição química, também são cruciais para o surgimento e manutenção da vida. Estes planetas, capazes de sustentar vida, são chamados de planetas habitáveis, e a cada ano mais são descobertos por telescópios poderosos, como o Kepler. O tempo médio de vida das civilizações tecnológicas é um dos fatores mais incertos da equação. A questão é: quanto tempo uma civilização consegue sobreviver e manter sua tecnologia ativa? Se uma civilização se autodestruir rapidamente, como pode ocorrer com o uso de armas nucleares, o número de civilizações tecnológicas que realmente poderiam se comunicar seria muito pequeno. As dificuldades em prever o tempo de vida das civilizações são imensas. No entanto, a ciência tenta calcular essa variável, levando em conta aspectos como o desenvolvimento sustentável e a capacidade de um planeta suportar sua civilização sem esgotar os recursos naturais. Essas incertezas fazem da equação de Drake um modelo intrigante, mas difícil de aplicar com precisão. A estimativa do número de civilizações comunicativas se torna ainda mais complexa ao considerarmos que nem todas as civilizações talvez queiram ou possam se comunicar com outras. É possível que algumas evoluam de maneira completamente diferente da nossa, ou até mesmo que escolham o silêncio, evitando contato com outras formas de vida. Por isso, a equação de Drake, embora fascinante, tem um limite. Não podemos prever com exatidão se estamos em contato com civilizações alienígenas ou se um dia seremos. A equação é uma tentativa de entender a probabilidade, mas ainda depende de muitos fatores desconhecidos. Isso mantém o mistério e a emoção da busca por vida extraterrestre. Agora, imagine um universo onde, entre bilhões de planetas, existam inúmeras formas de vida. Civilizações avançadas em diferentes estágios de desenvolvimento, algumas talvez já além da nossa compreensão. O simples fato de que a vida pode ser mais comum do que imaginamos torna a busca por extraterrestres ainda mais empolgante. Para aqueles que se interessam profundamente por esses temas, as discussões sobre vida no universo só crescem em importância. Se você gosta desse tipo de conteúdo e deseja continuar explorando esse fascinante tema,
Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perderá nenhuma nova descoberta ou análise sobre os mistérios do cosmos. A fascinante questão da vida no universo nos leva a uma reflexão mais profunda sobre nosso lugar no cosmos. A equação de Drake nos faz pensar sobre nossa própria civilização e o tempo que temos para deixar nossa marca no universo. Será que estamos preparados para descobrir outras formas de vida ou para enfrentar o grande desconhecido? Ao continuar investigando o universo, tornamo-nos mais conscientes das limitações de nossa própria civilização e das questões globais que enfrentamos. A busca por vida extraterrestre pode ser a chave para um novo entendimento de nós mesmos e de nosso papel em uma galáxia vasta e repleta de mistérios. Em última análise, a equação de Drake, apesar de suas limitações, nos mostra que a vida no universo é um conceito que está longe de ser resolvido. Estamos apenas começando a explorar as vastas possibilidades que o cosmos tem a oferecer. Quem sabe o que encontraremos em um futuro não tão distante? O universo, em sua vastidão quase incompreensível, abriga uma quantidade inimaginável de estrelas e planetas. Com aproximadamente 100 bilhões de galáxias, cada uma delas possuindo bilhões de estrelas, é difícil não se perguntar: será que somos os únicos? A imensidão do cosmos, com seus milhares de sistemas estelares, parece sugerir que a resposta é, no mínimo, complexa. Cada estrela, ao longo de sua vida, pode gerar planetas. Estes planetas, por sua vez, podem ser muito diferentes da Terra ou muito semelhantes. O que torna essa pergunta ainda mais interessante é que, entre tantos planetas, muitos estão situados em zonas chamadas habitáveis, onde as condições são ideais para a existência de água líquida. A água, um dos principais ingredientes para a vida como conhecemos, é encontrada em abundância em nosso planeta. Mas será que, em algum lugar do universo, a água também pode existir? E mais importante, será que ela pode sustentar formas de vida? A resposta a essas perguntas começa a se desenhar à medida que descobrimos exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar, situados em zonas habitáveis. Esses planetas, em sua maioria, orbitam estrelas semelhantes ao Sol e estão localizados em regiões que permitem temperaturas favoráveis à vida. Um dos mais importantes critérios para que a vida surja é justamente a presença de água líquida. Planetas na zona habitável têm a temperatura ideal para que a água permaneça nesse estado, criando um ambiente propício para reações químicas fundamentais. A descoberta de planetas localizados na zona habitável de suas estrelas levanta uma questão fascinante. Será que em algum desses planetas a vida conseguiu surgir de forma semelhante à que ocorreu na Terra? Com as recentes descobertas de exoplanetas, cientistas começam a ponderar que, dada a grande quantidade de planetas e as condições favoráveis, a vida pode ser mais comum do que se imaginava. Para entender essa possibilidade, é necessário considerar a probabilidade estatística. A ciência moderna, com o auxílio de telescópios poderosos, observa e estuda bilhões de estrelas e seus planetas. A partir desses dados, a probabilidade de que a vida tenha surgido em outros lugares do universo fora da Terra aumenta consideravelmente. O simples fato de existirem tantos planetas em zonas habitáveis torna essa possibilidade ainda mais plausível. De fato, a imensidão do cosmos oferece uma oportunidade única de explorar a probabilidade de vida extraterrestre. Com tantas estrelas e planetas potencialmente habitáveis, a matemática sugere que, estatisticamente, a vida pode ter surgido em algum desses lugares. O universo parece ser um local cheio de oportunidades para a vida florescer, em formas que ainda não conseguimos compreender. Outro ponto interessante é que as condições para a vida não precisam ser idênticas às da Terra. Em locais onde a água líquida é rara ou onde as temperaturas são extremas, outras formas de vida podem ter se desenvolvido adaptadas a esses ambientes desafiadores. A diversidade de planetas e suas condições únicas poderia abrigar uma enorme variedade de formas de vida distintas da nossa. A probabilidade de vida além da Terra também depende,
de fatores como a composição química dos planetas e a presença de elementos essenciais como carbono, nitrogênio e oxigênio. Esses elementos são fundamentais para o desenvolvimento de organismos vivos, como os que habitam nosso planeta. Em muitos exoplanetas, de que o universo está repleto de planetas com as condições ideais para a vida. Quanto mais procuramos, mais evidências indicam que sim, a vida pode estar por aí, esperando para ser descoberta. E não se trata apenas de planetas semelhantes à Terra. A ciência já considera a possibilidade de que formas de vida muito diferentes das nossas possam existir em condições extremas, como em planetas onde a água não seja líquida ou onde a temperatura seja muito mais alta ou mais baixa. A vida pode ser capaz de se adaptar a condições que ainda não compreendemos por completo. Com isso, surge uma reflexão poderosa. Se a vida pode surgir de diversas formas, em diferentes condições e planetas, o que mais existe por aí? Quais outras formas de vida, além das que conhecemos, poderiam ter evoluído em outros cantos do universo? A estatística e a matemática indicam que, com tantos planetas e tantas possibilidades, é apenas uma questão de tempo até que façamos novas descobertas. É fascinante imaginar que, em algum lugar, talvez em uma galáxia distante, existam civilizações que, assim como nós, estão tentando entender o cosmos. Eles podem estar fazendo perguntas semelhantes às nossas, buscando por vida, por respostas, por um entendimento mais profundo do universo que os cerca. Se considerarmos a vastidão do universo e a imensidão de planetas habitáveis, a possibilidade de que a vida esteja espalhada por aí é extremamente alta. O número de planetas é tão grande que a questão não é se existe vida fora da Terra, mas sim onde ela está e em que formas ela pode existir. A busca por essas respostas está apenas começando. No entanto, há quem questione. E se não encontrarmos vida? E se, em um universo tão grande, não houver ninguém mais por aí? Essa pergunta, embora intrigante, nos lembra de como somos pequenos no grande esquema do cosmos. Mesmo que a resposta seja difícil, a busca por ela tem um valor inestimável, pois nos leva a compreender mais sobre o nosso próprio lugar no universo. Agora, imagine se em algum lugar existirem civilizações que já superaram desafios semelhantes aos nossos. Que tecnologias eles desenvolveriam? Quais seriam suas descobertas e suas formas de ver o mundo? O que isso nos diria sobre nossa própria trajetória no cosmos? Essas perguntas, que são cientificamente intrigantes, também nos desafiam a expandir nossa visão sobre o futuro da humanidade. O universo, com todas as suas estrelas e planetas, oferece um campo vasto para a exploração científica. Cada descoberta nos aproxima mais de respostas, mas também nos revela novas questões. Estamos apenas no começo da jornada para entender a verdadeira extensão da vida no cosmos. A probabilidade estatística não faz apenas parte da matemática, mas também da nossa busca incessante por conhecimento. Com o tempo, novas tecnologias e telescópios nos ajudarão a olhar mais longe, a ver mais detalhes e a encontrar respostas para perguntas que ainda nos deixam perplexos. Quem sabe o que o futuro nos reserva? O universo é imenso e cheio de possibilidades, e a jornada para descobri-lo é mais empolgante do que nunca. À medida que continuamos nossa busca por vida além da Terra, a estatística nos ajuda a ver o universo sob uma nova perspectiva. Não somos mais tão pequenos diante do cosmos. Em vez disso, estamos começando a perceber que, talvez, a vida seja algo mais comum do que imaginávamos. O grande mistério do universo está apenas começando a se revelar. O caminho à frente é incerto, mas a probabilidade de encontrar vida além da Terra nos mantém em movimento. A cada nova descoberta, somos lembrados de que o universo é vasto e cheio de possibilidades. Cada planeta, cada estrela, cada galáxia pode ser uma pista para o grande mistério que ainda não desvendamos. A busca por respostas continua, e o futuro nunca foi tão promissor. Nos últimos anos, a busca por exoplanetas tem se intensificado com o avanço das tecnologias de observação astronômica. Exoplanetas
São planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. A descoberta desses corpos celestes abre portas para uma questão fundamental. Será que, em algum lugar distante, a vida pode estar se desenvolvendo de forma semelhante à que conhecemos na Terra? A região em que um exoplaneta se encontra em relação à sua estrela é crucial para determinar se ele pode abrigar vida. Essa região é chamada de zona habitável, ou zona dourada, e refere-se à área ao redor de uma estrela onde as condições de temperatura permitem que a água exista em estado líquido. A água líquida é considerada essencial para a vida, conforme a entendemos. A ideia de que a água líquida é necessária para a vida não é uma limitação apenas da Terra, mas uma base para a busca de vida em outros planetas. A água é o solvente que facilita as reações químicas que sustentam os processos biológicos. Sem ela, as moléculas fundamentais para a vida não poderiam se formar ou interagir de maneira eficaz. Com o aprimoramento dos telescópios e das técnicas de observação, cientistas identificaram milhares de exoplanetas em zonas habitáveis. Essas descobertas são emocionantes, pois aumentam a possibilidade de que a vida, em alguma de suas formas, possa existir fora do nosso planeta. Planetas como Kepler 452b e Próxima b chamaram particularmente a atenção por suas características. Kepler 452b, por exemplo, é um exoplaneta que orbita uma estrela semelhante ao Sol, a aproximadamente 1.300 anos-luz da Terra. Ele está situado na zona habitável de sua estrela e possui um tamanho e composição que indicam que poderia ter uma superfície rochosa, assim como a Terra, com potencial para abrigar água líquida. Próxima b é outro exoplaneta fascinante, localizado a apenas 4 anos-luz de distância. Ele orbita a estrela Próxima Centauri, a mais próxima do nosso sistema solar. A proximidade de Próxima b com sua estrela lhe dá as condições necessárias para estar na zona habitável, mas com algumas variações que ainda precisam ser estudadas, como a atividade da estrela. Esses exoplanetas não são os únicos a serem descobertos. A cada novo avanço nas tecnologias espaciais, mais planetas são identificados em zonas habitáveis, aumentando a probabilidade de que existam outros mundos com as condições ideais para a vida. A grande questão, no entanto, é como identificar se esses planetas realmente possuem vida ou se estão simplesmente em uma região propícia. A identificação de exoplanetas na zona habitável tem um impacto profundo na nossa compreensão do universo. Esses planetas podem ter atmosferas com as condições certas para sustentar formas de vida. Se encontrarmos sinais de água ou moléculas complexas em sua atmosfera, isso fortalecerá ainda mais a hipótese de que a vida pode ser comum no universo. A busca por exoplanetas habitáveis também levanta questões sobre as possíveis formas de vida que poderiam existir. A vida não precisa necessariamente ser semelhante à vida terrestre. Em planetas com diferentes condições atmosféricas ou geológicas, formas de vida adaptadas a esses ambientes extremos poderiam surgir, ampliando ainda mais as possibilidades de vida no universo. Estudar os exoplanetas na zona habitável nos permite entender melhor os limites e a diversidade da vida. A questão não é apenas se a vida pode existir, mas também como ela se manifestaria em outros planetas. A diversidade de ambientes possíveis abre um leque de possibilidades que ainda estamos longe de compreender completamente. A detecção de exoplanetas e o estudo de suas condições de habitabilidade também trazem à tona outra questão fascinante: a possibilidade de vida inteligente. Se a vida realmente existe em outros planetas, será que essas civilizações têm o mesmo nível de desenvolvimento que a nossa? Estariam elas cientes da nossa existência, ou talvez tenham evoluído de maneira completamente diferente? A descoberta de um exoplaneta na zona habitável pode parecer um pequeno passo, mas representa um enorme avanço na busca por respostas sobre a vida no cosmos. Cada novo planeta descoberto nos aproxima da possibilidade de que, em algum lugar distante, outras formas de vida estão prosperando, aguardando para ser descobertas.
Em um universo tão vasto, a probabilidade de que a vida seja um fenômeno único à Terra diminui a cada nova descoberta. A ciência começa a desenhar um quadro no qual a vida é mais comum do que imaginávamos, e isso desafia nossa visão do cosmos como um lugar vazio, sem outras formas de inteligência ou existência. Ainda assim, as distâncias entre esses exoplanetas e a Terra são imensas. Mesmo que exista vida em algum desses planetas, o desafio de alcançá-los com a tecnologia atual parece impossível. No entanto, a simples ideia de que poderíamos um dia interagir com essas civilizações é uma perspectiva fascinante e desafiadora. A observação dos exoplanetas também nos ensina muito sobre nosso próprio planeta. Ao compararmos as condições desses planetas com as da Terra, conseguimos entender melhor os fatores que tornam nosso mundo único, além de nos ajudar a monitorar as mudanças que ocorrem aqui em nosso ambiente e as consequências de nossas ações para o futuro. Os exoplanetas não são apenas mundos distantes, eles são o reflexo de nossas próprias esperanças e curiosidades. A possibilidade de vida extraterrestre não é mais uma ideia abstrata, mas uma hipótese científica que ganha força com cada descoberta, levando-nos a um futuro onde a exploração espacial pode revelar mais do que imaginamos. Enquanto os cientistas continuam a monitorar e estudar esses planetas, a tecnologia espacial avança a passos largos. Telescópios como o James Webb, lançado recentemente, têm o poder de nos fornecer informações mais detalhadas sobre atmosferas e composições químicas dos exoplanetas, ajudando-nos a compreender se esses mundos podem realmente sustentar vida. O impacto dessas descobertas na sociedade e na cultura humana é profundo. O simples fato de saber que não estamos sozinhos no universo pode transformar nossa percepção do mundo e nos incentivar a buscar respostas para questões existenciais que sempre nos acompanharam, como a origem da vida e o nosso destino cósmico. Enquanto a busca por vida continua, novas tecnologias e métodos de exploração vão ampliar nossas perspectivas e nos levar ainda mais longe. A descoberta de exoplanetas habitáveis é apenas o começo de uma jornada longa e emocionante, onde a ciência e a curiosidade humana nos conduzem a novas fronteiras do conhecimento. Essas descobertas também geram um profundo senso de humildade. Ao olharmos para o céu, é impossível não se perguntar quantas outras formas de vida existem nas vastas regiões do espaço. Será que estamos apenas no início de uma grande história, onde a vida, em suas múltiplas formas, é uma constante no universo? Enquanto aguardamos as próximas descobertas, a busca por exoplanetas na zona habitável continua a nos fascinar e nos motivar. Estamos, sem dúvida, vivendo uma era de exploração científica sem precedentes, e quem sabe quais segredos ainda aguardam para ser revelados no futuro distante. O universo é imenso, e a jornada está apenas começando. A cada novo exoplaneta descoberto, a possibilidade de encontrar vida se torna mais real. Com o avanço das pesquisas, podemos estar cada vez mais perto de entender se, de fato, existe vida além da Terra. O futuro da exploração espacial é empolgante e os próximos capítulos dessa jornada prometem revelar mais do que jamais imaginamos. A ideia de que a vida na Terra pode ter se originado de micro-organismos trazidos do espaço é uma das mais fascinantes teorias da ciência. Essa teoria, chamada de panspermia, propõe que a vida, em suas formas mais simples, pode ter chegado ao nosso planeta através de meteoritos ou cometas que viajaram pelo espaço. Essa ideia abre a porta para um novo entendimento sobre a disseminação da vida no universo. A panspermia sugere que, em vez de a vida ter se originado exclusivamente na Terra, ela pode ser algo muito mais comum, espalhada por todo o cosmos. Micro-organismos resistentes poderiam ter viajado por bilhões de anos, sendo transportados por meteoritos ou até mesmo por cometas, levando a vida a outros planetas e estrelas. Essa ideia desafia nossa compreensão tradicional da origem da vida.
Um dos principais argumentos a favor da panspermia é a descoberta de micro-organismos extremamente resistentes em condições extremas aqui na Terra. Bactérias e outros micro-organismos foram encontrados em ambientes tão hostis como vulcões, lagos ácidos e até mesmo no espaço, em experimentos realizados a bordo de satélites. Isso sugere que formas de vida podem sobreviver ao vácuo e à radiação cósmica. Com isso, a teoria ganha força ao mostrar que a vida poderia ter sido transportada por longas distâncias no espaço, sem que fosse necessariamente originada no planeta onde a encontramos. O que parecia um conceito absurdo começa a se encaixar com a descoberta de micro-organismos capazes de suportar as condições mais severas e, portanto, prontos para viajar no espaço. Os meteoritos, cometas e poeira espacial são veículos naturais que podem carregar essas formas de vida. Eles podem, de alguma forma, atuar como cápsulas de sementes cósmicas, dispersando vida de um corpo celeste para outro. O impacto de meteoritos na Terra, por exemplo, pode ter trazido compostos essenciais para o surgimento da vida, como aminoácidos e moléculas orgânicas complexas. A panspermia não é uma teoria amplamente aceita por todos os cientistas, mas oferece uma explicação intrigante para a propagação da vida no universo. A possibilidade de que micro-organismos possam viajar pelo espaço e chegar a planetas distantes abre um leque de possibilidades sobre a origem da vida. A teoria coloca em questão o próprio conceito de vida como um fenômeno único e isolado. Essa hipótese também pode ajudar a explicar a distribuição de moléculas orgânicas em locais distantes do universo, como em nuvens de gás interestelar. Essas moléculas complexas são os blocos básicos da vida, e sua presença em vários lugares sugere que a vida pode não ser um evento raro, mas sim um fenômeno cósmico que ocorre em diferentes partes do universo. A teoria da panspermia também levanta questões sobre a possibilidade de vida inteligente em outros planetas. Se formas de vida simples podem viajar pelo espaço, será que também seria possível que civilizações avançadas possam fazer o mesmo? E mais importante, se vida simples chegou à Terra por esse processo, será que já existe vida em outros planetas esperando para ser descoberta? Com a pesquisa de exoplanetas em zonas habitáveis, a panspermia oferece uma explicação plausível para o surgimento da vida em locais distantes. Se formas de vida simples podem ser transportadas pelo espaço, então a vida em planetas fora do nosso sistema solar pode ter uma origem similar à nossa. Isso nos faz refletir sobre o quanto o universo pode ser habitado. Talvez muito mais do que imaginamos. Embora a panspermia não prove que a vida na Terra tenha vindo de outros planetas, ela nos leva a considerar que a vida não é algo restrito à Terra. A ideia de que micro-organismos poderiam ser transportados por vastas distâncias no espaço sobrevive e se adapta a diferentes ambientes, abre a mente para novas possibilidades de vida no cosmos. Porém, a questão de como esses micro-organismos sobreviveriam à viagem pelo espaço é complexa. O espaço é um ambiente hostil, com radiação intensa e temperaturas extremas, mas a descoberta de organismos extremófilos que conseguem resistir a essas condições aumenta a plausibilidade da panspermia. Esses organismos poderiam ter se adaptado e sobrevivido ao vácuo e à radiação cósmica. A panspermia também se encaixa com as teorias de que a vida pode ser um fenômeno mais comum do que imaginamos. Se os micro-organismos são capazes de viajar por bilhões de anos, isso pode indicar que a vida se espalha por diferentes planetas ao longo do tempo, tornando o universo um lugar mais animado e vivo do que nossa visão tradicional sugere. No entanto, é importante notar que a panspermia não é uma explicação definitiva para a origem da vida. Ela apenas propõe uma nova forma de olhar para a questão, sugerindo que a vida pode ser disseminada no espaço de maneira mais comum do que se pensava. A origem final da vida ainda permanece um mistério, mas a teoria da panspermia amplia as possibilidades. Por mais que as evidências para a panspermia sejam indiretas, sua popularidade na comunidade científica tem crescido.
Isso ocorre, em parte, devido ao fato de que cada nova descoberta de micro-organismos em condições extremas ou em ambientes inóspitos reforça a ideia de que a vida pode existir em formas bem mais resilientes do que se imaginava. A hipótese de panspermia também tem implicações filosóficas. Se a vida realmente se espalha pelo universo, isso pode sugerir que todos os planetas com as condições adequadas têm o potencial de abrigar vida. A Terra, portanto, não seria uma exceção, mas apenas um ponto entre muitos onde a vida pode florescer, gerando uma nova visão sobre o nosso lugar no cosmos. Imagine por um momento que a vida que conhecemos e até mesmo formas de vida que ainda não conseguimos imaginar tenham sido semeadas por toda a galáxia. Seríamos então apenas um dos muitos mundos onde a vida se adaptou às condições locais. Isso muda a maneira como vemos a Terra e a nossa responsabilidade sobre ela em um contexto universal. A teoria da panspermia também nos leva a repensar as origens da vida na Terra. Se micro-organismos realmente vieram do espaço, qual seria o papel de nossa estrela e do sistema solar na criação das condições ideais para que a vida prosperasse? Essa visão cósmica nos ajuda a entender melhor as condições específicas que permitiram que a vida se desenvolvesse aqui. O conceito de que a vida pode ser distribuída pelo cosmos como uma semente viajante não é apenas fascinante, mas também abre novas linhas de investigação científica. Se micro-organismos podem sobreviver no espaço, poderiam as futuras missões espaciais encontrar sinais de vida em outros planetas, talvez até mesmo em seu estado mais simples, como as formas iniciais da vida na Terra. A panspermia também oferece uma perspectiva revolucionária sobre a busca por vida fora da Terra. Em vez de procurar por vida em condições muito semelhantes às nossas, ela sugere que devemos procurar por qualquer sinal de micro-organismos, até mesmo aqueles mais simples, que possam ter sido transportados pelo espaço e possam estar à espera de uma oportunidade para florescer. O impacto dessa teoria na busca por vida no universo é profundo. A panspermia nos faz questionar nossas próprias origens e nossas relações com o cosmos, o que significa ser parte de um universo onde a vida, de alguma forma, pode se espalhar entre estrelas e planetas, alcançando até mesmo os lugares mais distantes e desconhecidos? Para aqueles que se interessam pela busca por vida no universo, a teoria da panspermia abre novas possibilidades e novas perguntas. Como podemos estudar a possibilidade de vida em planetas distantes? Que tecnologias precisamos para capturar esses micro-organismos e estudar suas origens? Essas questões continuam a nos desafiar à medida que avançamos em nossa exploração espacial. Se a panspermia for comprovada, ela pode mudar completamente nossa percepção do universo. Em vez de vermos a Terra como um caso isolado, passaríamos a vê-la como parte de um vasto e dinâmico ecossistema de planetas e estrelas, onde a vida pode surgir e se espalhar de maneiras que ainda estamos começando a entender. A busca por respostas sobre a panspermia e a origem da vida no universo continua. Cada descoberta científica nos aproxima mais dessa grande questão, que, se respondida, poderia transformar a maneira como vemos nossa própria existência no universo. O cosmos, como nunca antes, parece estar esperando para revelar seus segredos. A busca por sinais de vida além da Terra sempre foi um tema fascinante e carregado de mistério. Em várias culturas, a ideia de vida extraterrestre sempre foi alimentada por histórias e especulações. Mas, ao longo dos últimos séculos, com o avanço da ciência, essa busca começou a ganhar um caráter mais concreto e investigativo. Cientistas em todo o mundo têm dedicado tempo e recursos para explorar as possibilidades de que não estamos sozinhos no universo. A vida na Terra, com sua complexidade e diversidade, gerou um paradoxo. Como é possível que, em um universo tão vasto, a vida só exista em nosso pequeno planeta? As condições ideais para a vida são tão específicas e raras que muitos cientistas se perguntam se a vida inteligente poderia existir em outros lugares. A resposta para essa pergunta tem sido procurada em lugares inusitados,
como em atmosferas de planetas distantes e sinais em frequências de rádio. Em 2020, um marco foi alcançado na busca por vida fora da Terra, a detecção de uma substância chamada fosfina na atmosfera de Vênus. Esse gás na Terra está intimamente ligado a processos biológicos, o que gerou uma onda de especulações sobre a possibilidade de vida microbiana em Vênus. Embora não se possa afirmar que a fosfina é uma prova de vida alienígena, sua descoberta lançou novas luzes sobre a busca por sinais de vida em outros planetas. Vênus, por ser um planeta quente e inóspito, com temperaturas que podem atingir até 400 graus Celsius, não parece ser o local mais promissor para a vida. No entanto, a descoberta da fosfina mostra que mesmo nos ambientes mais extremos, podem existir processos ainda desconhecidos que poderiam sustentar formas de vida. A presença desse gás, tão raramente encontrado em condições não biológicas, leva os cientistas a considerar a ideia de que, talvez, algo esteja acontecendo ali que ainda não compreendemos. Essa descoberta não foi um sinal claro de vida inteligente, mas ela trouxe um questionamento fundamental. E se a vida não seguir as mesmas regras que conhecemos na Terra? O que seria necessário para sustentar a vida em outros planetas, mesmo em condições tão adversas quanto as de Vênus? O que podemos aprender com esse tipo de pesquisa sobre as possibilidades de vida em ambientes hostis? Enquanto isso, a busca por sinais de vida inteligente segue seu curso. Um dos projetos mais conhecidos e importantes nesse campo é o SETI, que busca sinais de rádio e outras transmissões vindas de civilizações alienígenas avançadas. O objetivo do SETI é monitorar o cosmos em busca de qualquer sinal que possa indicar a presença de seres inteligentes em outros pontos do universo. Contudo, até o momento, a busca não resultou em nenhuma descoberta clara. A busca por sinais de rádio pode parecer uma tarefa simples, mas é uma atividade extremamente complexa e desafiadora. O espaço é vasto e as ondas de rádio que chegam à Terra são de diferentes origens. Para que um sinal seja considerado uma comunicação de uma civilização extraterrestre, ele precisa ser distinto de tudo o que já conhecemos, algo fora do comum e com um padrão que sugira inteligência. Para aumentar as chances de encontrar algo, os cientistas do SETI buscam padrões em sinais que são diferentes das fontes naturais, como o som das estrelas ou planetas. Eles utilizam telescópios poderosos, que são capazes de captar ondas de rádio provenientes de regiões distantes do espaço. Esses sinais são analisados com precisão, em busca de qualquer anomalia que possa sugerir uma origem artificial. O trabalho do SETI não é fácil, pois muitos sinais recebidos podem ser explicados por fenômenos naturais, como as interações entre os campos magnéticos dos planetas e as partículas solares. Portanto, é preciso um nível de discriminação científica elevado para garantir que, ao longo do tempo, a busca não seja confundida com interferências ou ruídos espaciais. Mesmo com tanta tecnologia e esforço, o SETI ainda não encontrou um sinal que confirme a existência de vida inteligente além da Terra. No entanto, a procura por esses sinais não é um esforço isolado. Muitos outros projetos ao redor do mundo também buscam respostas. Um exemplo disso é o Radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, que se tornou famoso por suas contribuições ao estudo do espaço e à busca por sinais extraterrestres. Mas, com o fechamento do telescópio, novos desafios surgiram para os cientistas, que agora precisam contar com outras instalações para continuar a busca. Além dos sinais de rádio, os cientistas estão explorando outras formas de detectar vida inteligente, como a busca por ondas gravitacionais. Essas ondas são variações no espaço-tempo causadas por eventos cósmicos extremamente poderosos, como a fusão de buracos negros. Se uma civilização altamente avançada conseguir manipular essas ondas, elas poderiam ser usadas como uma forma de comunicação intergaláctica. Ainda que não tenhamos encontrado um sinal claro de vida inteligente até o momento, os cientistas não desistem.
A pesquisa continua, com novas tecnologias e metodologias sendo desenvolvidas para melhorar a precisão e aumentar as chances de sucesso. A busca por vida além da Terra é, sem dúvida, uma das mais intrigantes da história da ciência. Porém, a pergunta permanece: se a vida inteligente realmente existir em algum lugar do universo, será que estamos prontos para reconhecê-la? E, caso a encontremos, qual será a nossa reação? As implicações filosóficas e éticas de tal descoberta são profundas e desafiadoras. Estaríamos preparados para lidar com a possibilidade de que não somos os únicos seres inteligentes no cosmos? A descoberta de sinais de vida inteligente também levantaria questões sobre a forma como nos relacionamos com o universo e com a nossa própria existência. Se encontrássemos um sinal de uma civilização alienígena, isso mudaria a nossa percepção sobre o nosso lugar no cosmos e sobre o que significa ser humano. A busca por vida extraterrestre não é apenas uma questão científica, mas também um reflexo das nossas próprias questões existenciais. Embora ainda não tenhamos encontrado sinais claros de vida inteligente, cada descoberta, como a fosfina em Vênus, é um passo significativo na exploração do universo. Cada nova pista nos aproxima mais da resposta para uma das maiores perguntas da humanidade. A busca por vida fora da Terra é uma jornada contínua, cheia de mistérios e possibilidades, e é essa jornada que mantém os cientistas motivados a continuar explorando o cosmos em busca de respostas. Com cada nova descoberta, a nossa compreensão sobre o universo se expande. O fato de que existem muitas questões ainda sem respostas é o que torna essa busca tão empolgante. Os cientistas sabem que estão diante de um campo fértil para novas descobertas e que a cada passo dado, novas perguntas surgem, tornando a busca por sinais de vida extraterrestre uma aventura sem fim. Por enquanto, continuamos a olhar para o céu, buscando sinais que possam indicar a presença de outros seres inteligentes. A tecnologia continua a melhorar, permitindo que vasculhemos mais profundamente o espaço em busca de qualquer pista que nos leve a essa descoberta. O futuro da exploração espacial e da busca por vida inteligente ainda está por ser escrito. No final, a busca por vida inteligente fora da Terra é mais do que um simples esforço científico. Ela é, acima de tudo, uma busca por significado, uma tentativa de entender nosso lugar no vasto universo. E enquanto essa busca continua, o mistério permanece, alimentando nossa curiosidade e nos lembrando de que, talvez, a maior descoberta ainda esteja por vir. A jornada pela descoberta de vida extraterrestre é, sem dúvida, uma das maiores aventuras científicas da história. E, à medida que novas tecnologias e métodos são desenvolvidos, o que parecia impossível ontem pode se tornar a realidade de amanhã. O futuro da ciência está repleto de promessas e de possibilidades, e cada passo dado nos aproxima mais da verdade. É um esforço que vai além da ciência, pois envolve nossa própria filosofia, nossa visão sobre o universo e sobre o que significa ser parte dele. E enquanto cientistas e pesquisadores continuam a olhar para o cosmos, o fascínio por esse mistério continuará a crescer, inspirando futuras gerações a explorar os confins do universo e a procurar por sinais de vida que ainda não conseguimos imaginar. A ideia de que o nosso universo pode não ser o único tem fascinado cientistas, filósofos e curiosos por séculos. Desde a antiguidade, a humanidade se perguntou sobre a vastidão do cosmos e a possibilidade de que existam outros mundos além do nosso. Com os avanços da física moderna, essas especulações tomaram uma forma mais científica, e uma dessas ideias revolucionárias é a teoria do multiverso. O multiverso propõe que, assim como a Terra é apenas um planeta em uma infinidade de outros no cosmos, nosso universo pode ser apenas um entre muitos. Cada um desses universos ou bolhas poderia ter suas próprias leis físicas e constantes fundamentais, resultando em uma diversidade de realidades além da nossa compreensão imediata. Essa teoria não é uma invenção recente, mas sim uma extrapolação de conceitos da física quântica
e da cosmologia. No entanto, o multiverso é um campo de especulação, pois ainda não há evidências observacionais diretas que provem a existência de outros universos. A ideia, ainda assim, abre novas portas para a compreensão do cosmos e de como ele pode ser muito mais vasto e misterioso do que imaginamos. Segundo algumas versões da teoria, o multiverso poderia ter surgido a partir de um evento chamado inflação cósmica. Esse processo teria acontecido logo após o Big Bang, criando regiões do espaço-tempo que se expandiram a velocidades superiores à da luz, formando universos independentes com características distintas, mas ainda dentro de uma mesma família de realidades. Em outros modelos, a ideia de múltiplos universos não é apenas uma consequência do Big Bang, mas surge de diferentes possibilidades de configurações das leis da física. Em alguns casos, esses universos poderiam até ter condições que permitem o surgimento de vida, mas com características completamente diferentes das que conhecemos, criando novas formas de vida e novos ecossistemas. O multiverso pode também ser interpretado como uma resposta para algumas questões fundamentais da física. Por exemplo, se as leis físicas são tão precisamente ajustadas para permitir a vida em nosso universo, por que elas são assim? A ideia de múltiplos universos pode sugerir que, em muitos deles, as condições simplesmente não favorecem a vida, mas em outros as condições são perfeitas para o desenvolvimento de formas complexas de vida. A possibilidade de vida em outros universos pode ser algo muito mais exótico do que imaginamos. Em um universo onde as constantes físicas são diferentes, a vida poderia não ser composta de carbono, como em nosso caso, e os processos biológicos poderiam funcionar de maneira completamente distinta. Isso abriria um leque de possibilidades sobre o que é, de fato, considerado vida. Uma das implicações mais intrigantes do multiverso é a ideia de que a vida poderia existir em formas tão estranhas e inusitadas que seriam irreconhecíveis para nós. Em um universo com leis físicas diferentes, a química e a biologia poderiam seguir regras completamente novas, criando formas de vida que desafiam as nossas noções mais básicas de existência. Algumas teorias sugerem que, em universos com características parecidas com as do nosso, a vida poderia seguir um caminho semelhante ao da evolução darwiniana. Isso abriria a possibilidade de que, em algum lugar no multiverso, possa haver seres que se assemelham aos humanos ou até mesmo formas de vida que evoluíram para desenvolver tecnologia e civilizações. Em outras versões da teoria, a vida não é algo que surge apenas em universos com características físicas parecidas com as nossas. Em vez disso, ela poderia emergir em qualquer universo, mesmo que suas leis sejam radicalmente diferentes. Essa possibilidade transforma a busca por vida em algo muito mais amplo, que vai além da busca por planetas com condições similares à Terra. A ideia de universos com condições físicas diferentes também levanta questões sobre a natureza do tempo e do espaço. Em um multiverso, o tempo poderia ter uma estrutura completamente diferente da nossa, o que poderia significar que a evolução da vida seguiria um ritmo e uma dinâmica diferentes. Esse conceito coloca a existência humana e a própria história da Terra em uma perspectiva mais relativa, parte de um ciclo cósmico maior. Uma versão mais radical da teoria do multiverso sugere que, em alguns universos, até mesmo as leis da matemática poderiam ser diferentes. Se as matemáticas fundamentais que governam o espaço-tempo e as interações das partículas são o nosso. Embora fascinante, a teoria do multiverso ainda enfrenta um grande obstáculo: a falta de evidências experimentais. Como podemos testar a existência de outros universos, se por definição eles estão além da nossa capacidade de observação? Alguns cientistas argumentam que, enquanto o multiverso não puder ser comprovado por meio de dados observacionais, ele permanece no reino da filosofia e da especulação científica. A falta de provas não impede que o multiverso continue a ser um campo fértil para novas hipóteses e teorias. A física quântica, por exemplo, sugere que o universo pode ser um sistema probabilístico,
e a existência de múltiplos universos poderia ser uma consequência natural dessa teoria. Nesse sentido, o multiverso seria uma extensão da própria física quântica, levando o conceito de realidade a um nível mais amplo. Se o multiverso realmente existir, isso significaria que a Terra, a nossa galáxia e, até mesmo a nossa vida, não seriam tão especiais quanto gostaríamos de pensar. Em um universo com infinitos outros universos, nossa existência poderia ser apenas uma coincidência entre milhões de possibilidades. Isso, para muitos, é uma visão desconcertante, mas também uma que traz um novo sentido para a busca por significado no cosmos. A ideia de múltiplos universos também coloca em questão a natureza da nossa própria realidade. Se existirem infinitos universos com diferentes possibilidades de vida, isso significa que nossas escolhas e nossas vidas podem ser parte de um espectro muito maior de possibilidades. Cada decisão que tomamos pode ter ramificações em outros universos, criando um emaranhado de realidades paralelas e alternadas. Para muitos, a teoria do multiverso é uma oportunidade de expandir nossa compreensão do que é possível. Ao invés de limitarmos a vida a um único universo, podemos imaginar um cosmos infinitamente diversificado, onde todas as possibilidades que a mente humana pode conceber já existem em algum lugar. Isso abre novas perspectivas, não apenas para a ciência, mas também para a nossa filosofia e nossa visão de mundo. O multiverso, em sua essência, questiona o lugar que ocupamos no grande esquema do cosmos. Estamos sozinhos em nossa singularidade? Ou somos apenas uma das inúmeras possibilidades que existem no vasto mar de universos? Em um sentido mais profundo, a teoria do multiverso desafia as ideias de destino e de livre-arbítrio, sugerindo que, em uma infinidade de realidades, tudo é possível e, ao mesmo tempo, inevitável. Cada novo avanço na física e na cosmologia nos aproxima mais das fronteiras do desconhecido. A teoria do multiverso, embora ainda sem provas concretas, tem o poder de mudar o modo como vemos a realidade. Ela sugere que o universo que habitamos pode ser apenas uma das muitas peças de um quebra-cabeça cósmico, onde as possibilidades de vida e existência são infinitas. A exploração do multiverso, então, não é apenas uma busca científica, mas uma jornada filosófica que nos leva a questionar as bases da nossa própria existência. Se realmente estivermos inseridos em um multiverso, isso nos força a reimaginar tudo o que sabemos sobre o universo, sobre a vida e sobre nós mesmos. O que isso significa para a nossa identidade como seres humanos? A resposta pode ser mais complexa do que imaginamos. Enquanto o multiverso continua sendo um campo especulativo, ele nos lembra de algo profundo e importante. A ciência está sempre em evolução. O que hoje parece impossível ou incompreensível pode, amanhã, tornar-se uma verdade fundamental. A busca por entender o multiverso é, portanto, uma busca pela verdade maior do cosmos, onde os limites da imaginação e da realidade se confundem. O paradoxo de Fermi coloca uma questão intrigante. Por que, se o universo é vasto e cheio de possibilidades, ainda não encontramos nenhuma evidência de civilizações alienígenas? O paradoxo nasce da reflexão sobre a alta probabilidade de existência de vida inteligente em outros planetas, dada a imensidão do cosmos, e a estranha ausência de sinais ou encontros com essas civilizações. A ideia de que o universo poderia abrigar diversas formas de vida inteligente tem raízes profundas na ciência. Com bilhões de estrelas e planetas em nossa galáxia, a chance de que outros mundos possam sustentar vida parece alta. E, no entanto, por que ainda não tivemos contato com seres alienígenas? Este é o enigma central do paradoxo de Fermi. Essa contradição leva à reflexão sobre as condições que podem estar impedindo o contato. Existem várias teorias que tentam explicar esse paradoxo, e uma das mais discutidas é a hipótese do grande filtro. Segundo essa teoria, uma explicação plausível para a ausência de contato é que civilizações avançadas tendem a se extinguir antes de alcançar a capacidade de comunicação interestelar. O grande filtro
sugere que em algum ponto da evolução de uma civilização, um grande obstáculo deve ser superado para que ela alcance um estágio de desenvolvimento em que seja capaz de se comunicar ou viajar pelo espaço. Esse filtro poderia ocorrer em qualquer uma das várias fases da evolução de uma civilização, desde a origem da vida até o domínio das tecnologias mais avançadas. A ideia central do grande filtro é que as civilizações são propensas a falhar em algum ponto crítico de sua evolução. Isso pode significar a autodestruição por meio de guerra, colapso ecológico ou a incapacidade de superar crises globais. Ou talvez a vida inteligente seja extremamente rara e a maioria das espécies não consiga alcançar um nível tecnológico capaz de permitir a comunicação interplanetária. Esse conceito também levanta uma pergunta desconcertante. Se o grande filtro estiver ainda à frente de nós, isso significa que a humanidade está mais próxima de sua própria extinção? A teoria implica que, se muitas civilizações falham em alcançar a fase de exploração interestelar, o nosso futuro pode estar em risco e o filtro pode ser algo que ainda não enfrentamos. Por outro lado, a hipótese do Zhu oferece uma explicação diferente para o paradoxo. Segundo essa teoria, talvez as civilizações alienígenas já saibam da nossa existência, mas nos observam à distância, sem interagir conosco. Elas estariam nos tratando como uma espécie de experiência, ou até mesmo como uma espécie de zoológico galáctico, sem interferir diretamente em nosso desenvolvimento. A ideia de um zoológico cósmico sugere que a humanidade é uma forma de vida a ser estudada de longe, assim como cientistas observam animais selvagens em seu habitat natural sem interagir com eles. Nesse cenário, os alienígenas escolheriam não fazer contato por considerar que nossa civilização ainda não está pronta para interações significativas, ou que a intervenção externa seria prejudicial. Esse conceito leva a uma reflexão filosófica profunda sobre o papel da humanidade no cosmos. Se estamos sendo observados sem sermos tocados, isso pode significar que a nossa sociedade ainda não atingiu o estágio de desenvolvimento necessário para que outros seres considerem um contato genuíno. A falta de contato poderia ser uma forma de proteção, uma maneira de evitar que nossa civilização seja corrompida por influências externas. Outra teoria que surge a partir do paradoxo de Fermi é a hipótese do silêncio. Essa ideia sugere que civilizações avançadas podem estar deliberadamente escolhendo não fazer contato com outras formas de vida, como uma forma de precaução. Talvez essas civilizações compreendam os riscos envolvidos em se expor a um universo cheio de seres desconhecidos e perigosos e prefiram manter seu silêncio por razões estratégicas ou filosóficas. A hipótese do silêncio pode se basear na ideia de que qualquer civilização capaz de alcançar uma tecnologia tão avançada que permita comunicação interestelar também deve ter uma compreensão profunda das consequências que essa exposição pode ter. O contato com outras civilizações pode representar uma ameaça, seja devido ao risco de destruição mútua, seja pela propagação de ideologias ou culturas indesejadas. Por outro lado, a falta de comunicação também pode estar ligada a uma escolha filosófica. Civilizações mais avançadas podem ter alcançado um entendimento de que a diversidade de culturas e formas de vida no universo deve ser respeitada, e o contato poderia prejudicar o desenvolvimento natural de outras espécies. Em outras palavras, elas podem simplesmente optar por não interferir no curso natural da vida. Essas teorias mostram que o paradoxo de Fermi não é uma questão simples. Há uma gama de possíveis explicações, cada uma com suas implicações filosóficas, éticas e científicas. O fato de que ainda não encontramos vida alienígena pode ser uma consequência de limitações que ainda não compreendemos, ou pode indicar que estamos de fato sozinhos no universo, o que seria um dos maiores mistérios da ciência. O paradoxo de Fermi também nos coloca em uma posição curiosa ao desafiar nossas próprias suposições sobre a vida no universo. Talvez estejamos apenas começando a entender o quão complexo e vasto é o cosmos. A falta de contato
pode ser um reflexo da nossa própria imaturidade como civilização, incapaz de entender as verdadeiras dimensões do que está ao nosso redor. A busca por respostas sobre o paradoxo de Fermi continua a ser uma das maiores questões da ciência contemporânea. Cientistas ao redor do mundo continuam a desenvolver novas tecnologias para explorar o cosmos, como telescópios mais potentes e missões espaciais que buscam sinais de vida. Cada avanço pode nos aproximar um pouco mais da resposta para essa grande questão sobre o nosso lugar no universo. Enquanto isso, o paradoxo de Fermi permanece como um convite para a reflexão. Cada uma das teorias que surgiram em resposta a essa questão oferece uma perspectiva única sobre o futuro da humanidade e sobre a natureza do universo. Cada explicação, embora fascinante, também nos desafia a pensar sobre a vida, o progresso e os limites do conhecimento humano. Seja qual for a explicação para o paradoxo de Fermi, o fato é que ele destaca a necessidade de continuar explorando o cosmos. O mistério da vida alienígena, ou a falta dela, nos impulsiona a investigar mais profundamente o universo, a buscar por sinais que possam confirmar ou refutar nossas hipóteses. A ciência, sempre em evolução, nos guia na busca por respostas que podem redefinir tudo o que sabemos. O paradoxo de Fermi também nos força a questionar o papel da humanidade no grande palco cósmico. Se a vida alienígena existe, mas ainda não a encontramos, o que isso significa para nós? Estamos apenas no início de uma jornada de descoberta que pode durar gerações, ou estamos prestes a descobrir que somos uma das poucas formas de vida inteligente no universo? A busca por civilizações alienígenas não é apenas uma questão científica, mas também existencial. Ela nos leva a refletir sobre nossa própria existência, sobre o que significa ser humano e sobre o que realmente sabemos sobre o cosmos. E enquanto a resposta para o paradoxo de Fermi ainda está por vir, a jornada em busca dessa resposta continua a nos inspirar e a nos desafiar. No final, o paradoxo de Fermi pode ser visto como um símbolo da nossa curiosidade infinita e do nosso desejo de entender o universo. Mesmo sem respostas definitivas, a busca por vida alienígena continua sendo uma das maiores aventuras da humanidade, movida pela esperança, pelo fascínio e pela necessidade de descobrir o que há além das estrelas. Essa busca não é apenas científica, mas também filosófica, porque ela questiona o que significa estar vivo, o que significa existir e o que significa fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. O paradoxo de Fermi nos desafia a olhar para o céu e a perguntar: estamos sozinhos ou, de alguma forma, conectados com outros seres em algum lugar do universo? E enquanto aguardamos uma resposta, o paradoxo de Fermi continua a nos inspirar, nos desafiando a explorar o desconhecido e a manter viva a chama da curiosidade. A busca por vida alienígena é mais do que uma questão científica. É uma questão de humanidade, de esperança e de nosso lugar no vasto cosmos. Há fenômenos misteriosos que surgem frequentemente em nosso céu, gerando debates intensos sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Entre eles estão os avistamentos de OVNIs, ou objetos voadores não identificados, e os fenômenos aéreos não identificados, conhecidos também como UAPs, sigla em inglês. Esses fenômenos têm fascinado cientistas, especialistas e até mesmo o público em geral há décadas. Em muitos casos, avistamentos de OVNIs podem ser explicados por fenômenos naturais ou fenômenos atmosféricos incomuns. Reflexões de luz, nuvens raras e até satélites podem criar ilusões de objetos em movimento no céu. Contudo, algumas ocorrências continuam a desafiar explicações convencionais, alimentando teorias que sugerem que pode haver algo mais por trás desses eventos. Os avistamentos de OVNIs são antigos e foram registrados por várias culturas ao longo da história. No entanto, foi apenas no século XX que o interesse por esses fenômenos ganhou proporções globais. O aumento da observação de objetos não identificados nos céus, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, levou a uma investigação mais sistemática desses avistamentos
e ao surgimento de teorias sobre vida extraterrestre. Nos últimos anos, a conversa sobre UAPs foi renovada com o lançamento de vídeos e relatórios do Pentágono. Documentos desclassificados mostraram que os militares dos Estados Unidos estavam investigando fenômenos aéreos que não podiam ser explicados por aviões ou outros equipamentos conhecidos. A revelação desses registros impulsionou a especulação sobre a possibilidade de civilizações alienígenas avançadas. Embora os avistamentos de OVNIs e UAPs frequentemente não sejam acompanhados de provas concretas, a persistência desses fenômenos levanta questões sobre a natureza do que estamos observando. Alguns argumentam que a frequência desses avistamentos e a falta de explicações claras sugerem que há algo além das explicações tradicionais. Pode ser que estejamos, de fato, testemunhando manifestações de tecnologias ou seres não humanos. Em paralelo aos avistamentos de OVNIs, outro fenômeno que alimenta a especulação sobre a vida extraterrestre são as chamadas estruturas de Dyson. A teoria que descreve essas megaestruturas foi proposta pelo físico teórico Freeman Dyson na década de 1950. Uma esfera de Dyson seria uma estrutura construída ao redor de uma estrela, capturando sua energia de maneira eficiente. A ideia por trás da esfera de Dyson é que civilizações alienígenas extremamente avançadas poderiam, ao longo de sua evolução tecnológica, construir uma esfera gigante para coletar toda a energia de sua estrela-mãe. Esse tipo de megaprojeto permitiria à civilização alienígena aproveitar o poder de uma estrela inteira, garantindo recursos praticamente ilimitados. A construção de uma esfera de Dyson, se de fato possível, poderia gerar sinais detectáveis por civilizações mais primitivas, como a nossa. A detecção de tais estruturas seria uma das maneiras mais evidentes de provar a existência de civilizações alienígenas extremamente avançadas. Caso essas megaestruturas existam, poderiam emitir radiação ou outras formas de energia que seriam perceptíveis aos nossos telescópios. Embora a construção de uma esfera de Dyson seja uma hipótese extremamente avançada, ela levanta questões interessantes sobre os limites da tecnologia e da energia. A humanidade, em sua atual fase tecnológica, está longe de alcançar tal nível de capacidade. Porém, a teoria provoca a imaginação e desafia os cientistas a pensar no que seria necessário para uma civilização alcançar um estágio tão sofisticado. A possibilidade de que civilizações alienígenas possam construir tais megaestruturas tem atraído cada vez mais a atenção de astrofísicos e pesquisadores. Caso exista uma tecnologia capaz de construir uma esfera de Dyson, poderia haver outros sinais, como a variação no brilho de uma estrela ou sinais eletromagnéticos que possam ser detectados por telescópios e outros instrumentos avançados. A busca por estruturas de Dyson e sinais de civilizações avançadas está diretamente ligada à nossa capacidade de explorar o espaço e desenvolver novas tecnologias de observação, aumentando nossa sensibilidade a radiações e outros fenômenos que podem ser emitidos por essas estruturas. Poderíamos eventualmente detectar sinais de civilizações distantes. Outro ponto relevante nesse debate sobre as anomalias e fenômenos inexplicados é a ideia de que a existência de vida inteligente no universo pode ser mais comum do que imaginamos. No entanto, a grande distância entre as estrelas e as limitações de nossas tecnologias de observação podem tornar o contato com essas civilizações algo extremamente difícil, talvez até impossível em um futuro previsível. O conceito de zoológico cósmico, por exemplo, sugere que civilizações alienígenas podem estar cientes de nossa existência, mas escolhem deliberadamente não fazer contato, nos observando de longe. Isso poderia se aplicar a seres extremamente avançados, cujas razões para evitar o contato com outras formas de vida seriam motivadas por precauções, ética ou até mesmo por uma política de não intervenção. Mesmo que não tenhamos encontrado uma explicação clara para todos esses fenômenos, a busca por respostas continua. Cada nova descoberta, seja relacionada a OVNIs, UAPs ou estruturas de Dyson,
nos aproxima mais de uma possível explicação. A ciência, por mais avançada que seja, ainda está longe de responder de forma definitiva a todas as perguntas que surgem desses mistérios. A investigação de fenômenos inexplicados é uma parte essencial do nosso entendimento do universo. À medida que novas tecnologias de observação e análise se tornam disponíveis, é possível que o futuro revele mais respostas sobre esses fenômenos. A busca por respostas não é apenas uma questão científica, mas também uma questão filosófica, pois nos leva a repensar nosso lugar no cosmos. Em última instância, a ideia de que estamos observando fenômenos que não conseguimos explicar pode ser um reflexo das limitações atuais da ciência e da tecnologia humana. O que hoje parece ser um mistério impenetrável pode, no futuro, ser entendido de maneira simples, uma vez que nossa capacidade de observação e análise avance. O estudo de anomalias e fenômenos inexplicados, portanto, é uma jornada em constante evolução. O mistério que cerca esses fenômenos nos mantém motivados a continuar nossa exploração do espaço e a aprofundar nosso entendimento sobre o universo e as possíveis formas de vida que ele possa abrigar. Seja qual for a natureza desses fenômenos, eles nos oferecem uma visão única sobre a vastidão do cosmos e as infinitas possibilidades que ele guarda. Cada nova descoberta pode ser um passo crucial em direção à compreensão de como o universo funciona e quais são as limitações de nossa percepção atual. A busca por vida extraterrestre, seja por meio de sinais como os de estruturas de Dyson ou através da investigação de fenômenos aéreos não identificados, continua a ser uma das maiores aventuras científicas de nossa era. Ao buscar entender esses fenômenos, estamos não apenas buscando respostas, mas também expandindo os limites do conhecimento humano. A contínua exploração do desconhecido nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre o universo e o que ainda está por ser descoberto. A cada dia, novas tecnologias e novos métodos de investigação são desenvolvidos, o que nos permite olhar para o cosmos de maneira mais detalhada e com uma perspectiva mais ampla. O mistério das anomalias e fenômenos inexplicados alimenta não apenas a curiosidade científica, mas também nossa imaginação. Como seres humanos, estamos constantemente buscando entender o que está além de nosso alcance. E o universo é o maior mistério de todos. Seja qual for o futuro das investigações sobre essas anomalias, a busca por respostas continuará a ser um esforço coletivo. Cientistas, astrônomos e estudiosos ao redor do mundo estão unidos nesse esforço, com a esperança de que um dia poderemos compreender de forma mais clara os fenômenos inexplicados que ainda nos cercam. A exploração do cosmos e a investigação desses fenômenos não é apenas uma busca por respostas imediatas, mas um processo contínuo de descobertas e aprendizados. O universo, com sua complexidade infinita, ainda tem muito a nos ensinar, e cada descoberta nos aproxima mais da compreensão do que está realmente acontecendo no céu acima de nossas cabeças. Com cada novo avanço científico, novas possibilidades se abrem, e o desconhecido se torna um campo mais acessível à exploração humana. O estudo de fenômenos inexplicados, de OVNIs a megaestruturas, continuará a nos desafiar, mas também a nos inspirar, à medida que nos esforçamos para entender os mistérios que o cosmos tem a oferecer. O mistério sobre a existência de vida extraterrestre tem sido uma das questões mais intrigantes da ciência. A busca por respostas, embora ainda não tenha fornecido provas definitivas, tem avançado de maneira impressionante. Com cada descoberta, a possibilidade de que não estamos sozinhos no universo se torna cada vez mais plausível. O universo, com sua vastidão, guarda segredos que talvez nunca imaginamos. A pesquisa sobre exoplanetas tem sido um dos pilares mais importantes dessa investigação. Os cientistas têm descoberto uma quantidade impressionante de planetas fora do nosso sistema solar, muitos dos quais estão na chamada zona habitável. Esta é a área em torno de uma estrela onde as condições são favoráveis para a existência de água líquida,
essencial para a vida como conhecemos. A cada novo exoplaneta descoberto, a ideia de que a vida possa existir em outros lugares do cosmos ganha mais força. Esses planetas podem ter características semelhantes às da Terra, como atmosferas e temperaturas adequadas, criando um ambiente potencialmente habitável. Mas, até agora, nenhum sinal claro de vida foi detectado nesses mundos distantes. Além dos exoplanetas, os cientistas também estão analisando sinais cósmicos que possam indicar a presença de vida. A busca por sinais de rádio, como os realizados pelo SETI, continua em andamento. Embora ainda não tenhamos encontrado nenhuma comunicação de civilizações alienígenas, o esforço para escanear os céus, em busca desses sinais, é uma das investigações mais empolgantes da astrofísica moderna. Outro fator importante que aumenta as chances de encontrarmos vida extraterrestre é o avanço das teorias físicas, que tentam explicar como a vida pode surgir em condições extremas. Sabemos que a vida na Terra surgiu em ambientes hostis, como as fontes hidrotermais profundas. Isso sugere que, em outros planetas, formas de vida podem existir em condições que antes eram consideradas improváveis ou até impossíveis. Embora a busca por vida inteligente seja um dos objetivos mais ambiciosos da exploração espacial, a vida microbiana é uma possibilidade igualmente fascinante. Micróbios podem sobreviver em uma ampla variedade de ambientes, e sua descoberta em outros planetas ou luas pode ser a primeira evidência de vida fora da Terra. Isso abriria novas fronteiras para a biologia e a astrobiologia. Em 2020, a descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus gerou grandes discussões sobre a possibilidade de vida microbiana naquele planeta. Embora não seja uma prova definitiva, esse achado sugeriu que condições inesperadas podem ser favoráveis à vida, mesmo em planetas considerados inóspitos, como Vênus, com sua temperatura elevada e atmosferas densas. Com a evolução da tecnologia, nossas ferramentas para estudar o cosmos se tornam cada vez mais poderosas. Telescópios mais avançados e missões espaciais mais precisas têm permitido que os cientistas investiguem mais profundamente os planetas distantes e as luas de nosso sistema solar. Isso aumenta nossas chances de encontrar sinais de vida em lugares que antes eram inexploráveis. À medida que nossa capacidade de explorar o espaço cresce, novas descobertas estão sendo feitas quase todos os dias. Cada nova informação, seja um exoplaneta descoberto ou um sinal misterioso vindo do espaço, nos aproxima de uma compreensão mais profunda sobre o universo e sobre a possibilidade de vida além da Terra. Estamos apenas começando a entender a imensidão do cosmos. Embora o conceito de vida extraterrestre seja, por enquanto, uma questão de especulação, as evidências científicas estão lentamente se acumulando. A busca por respostas continua a ser alimentada pela curiosidade humana e pela necessidade de compreender nosso lugar no universo. O mistério de saber se estamos sozinhos no universo não é apenas uma questão científica, mas uma reflexão existencial. Nos próximos anos, a possibilidade de encontrar vida, seja em forma de micróbios ou civilizações avançadas, pode se tornar mais tangível. Novas tecnologias e metodologias de exploração espacial certamente irão abrir novas portas. Se encontrarmos sinais de vida, isso não apenas confirmaria nossas suspeitas, mas também mudaria a maneira como entendemos o universo e a vida em nosso planeta. A ideia de que podemos não ser os únicos seres inteligentes no universo levanta questões profundas sobre a natureza da vida, da consciência e da evolução. Se realmente existirem outras civilizações, isso nos obrigaria a reavaliar nossas próprias culturas e filosofias, além de alterar nossa visão de nosso lugar no cosmos. A vastidão do universo e sua constante expansão tornam a pergunta sobre a vida extraterrestre ainda mais intrigante. A descoberta de outras formas de vida seria um marco histórico na ciência, pois provaria que a vida não é uma característica exclusiva da Terra. Isso também poderia alterar a maneira como olhamos para os outros planetas e luas que habitam o universo.
A constante busca por sinais de vida alienígena é uma jornada que reflete nossa própria curiosidade e nosso desejo de entender o universo. O fato de que ainda não encontramos vida fora da Terra não significa que ela não exista, significa apenas que a jornada está apenas começando. O caminho à frente está cheio de mistérios e possibilidades, à medida que nossa exploração do espaço se expande. Novas descobertas em áreas como física, biologia e astronomia podem nos levar mais perto da resposta para essa questão fundamental. Cada avanço em nossa compreensão das condições que tornam a vida possível nos aproxima da possibilidade de encontrarmos vida em outros mundos. O progresso na busca por vida extraterrestre também é alimentado pela evolução de nossas próprias capacidades tecnológicas. Com o tempo, nossa capacidade de enviar sondas para explorar planetas distantes e realizar observações detalhadas de outros sistemas estelares irá aumentar, ampliando nossa visão sobre o que é possível em termos de vida fora da Terra. A pesquisa sobre vida extraterrestre não é apenas sobre encontrar outras formas de vida, mas também sobre entender melhor o que torna a Terra e a vida humana únicas. Ao explorar o cosmos e a possibilidade de vida em outros lugares, aprendemos mais sobre os limites e as possibilidades da vida como conhecemos, e talvez até sobre como podemos preservar a vida em nosso próprio planeta. Em última análise, a questão de saber se estamos sozinhos no universo não se resume a encontrar respostas rápidas. É uma jornada de descobertas que nos desafia a repensar nossas crenças, nossas tecnologias e até mesmo nossa própria existência. O que descobrimos nos próximos anos pode ser apenas o começo de uma nova era de entendimento sobre o cosmos. A busca por vida fora da Terra é uma das questões mais fascinantes da ciência moderna. O universo está em constante expansão, e com cada nova descoberta, nossa visão sobre o cosmos se expande. A questão de saber se estamos sozinhos no universo continuará a ser uma das perguntas mais emocionantes e enigmáticas da ciência. Embora a resposta definitiva sobre a vida extraterrestre ainda esteja além de nosso alcance, a jornada em busca de respostas tem o poder de nos transformar. Cada passo dado em direção ao entendimento de como a vida pode surgir e prosperar em outros mundos é uma vitória para a ciência e para a humanidade como um todo. E enquanto essa busca continua, as perguntas sobre a vida alienígena permanecem em nossa mente coletiva, alimentando nossa curiosidade e nossa sede de conhecimento. O universo está repleto de mistérios esperando para serem desvendados, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. Agora, se você está tão fascinado quanto nós sobre esse tema, já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos continuar explorando o universo juntos, em busca de respostas que podem mudar o curso da história. Não perca os próximos vídeos.